O que acontece quando uma preta fala? Acontece história, acontece resistência, acontece criação, acontece futuro. Seja bem-vindo ao Qual é da Preta. Aqui, a gente conta o que nunca quiseram ouvir e mostra o que sempre tentaram esconder. E hoje, a estrela é ele, preto, potente e presente. Bora ouvir? Eu quero que você me fale um pouco, né? A gente já está até falando sobre isso. Como a geografia e o ativismo foram se cruzando nessa trajetória aí. E como foi para você construir essa prática social antirracista dentro da escola, dentro da faculdade? Sim. Primeiro, a prática antirracista começou com hip hop. Tá? Então, quando eu termino a minha dissertação e depois vou para a minha tese, eu comecei a ser convidado, principalmente aqui para as escolas de São Gonçalo, para fazer oficinas. E a gente comecei a fazer oficinas com o pessoal de hip hop. Então a gente ia aqui, por exemplo, para escolas para falar sobre hip hop e para falar principalmente de como o hip hop nos ajudava a entender uma outra horizonte de cidade. E aí, naquele momento, falava-se muito sobre a Lei 10.639, que colocava como obrigatório o ensino de história da África e das lutas negras no ambiente escolar. Que foi uma lei promulgada em 2003, e que em 2008 ela foi alterada, colocando também a luta das populações egocentricamente chamadas de indígenas. Então o que a gente passou a verificar? Essa luta era uma luta que já tem quase mais de 100 anos. Se você pega a Frente Negra brasileira dos anos 30, você via a Frente Negra colocando pelo ensino de história da África no ambiente escolar. Então tinha, por exemplo, manifestações de rua com faixas na rua dizendo pelo ensino de história da África nos bancos escolares. As atas, por exemplo, do Teatro Experimental do Negro, dos anos 50, a mesma coisa. Você via lá o quê? Pelo ensino de história da África, pela história do negro na sociedade brasileira. Então, eu começo a fazer essa militância a partir da escola, e principalmente nessas oficinas aqui em São Gonçalo. E aí depois eu começo a me aproximar mais do movimento negro organizado. E essa aproximação ela vai se dar principalmente a partir de militantes aqui no Rio de Janeiro que passaram a querer organizar eventos para protagonizar o enfrentamento ao racismo. Isso aí foi particularmente na campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, inicialmente uma campanha idealizada por uma militante histórica do movimento negro aqui no Rio de Janeiro, chamada Luciane Lacerda, em que passou a convocar militantes do movimento negro para a gente criar ações. E aí vocês foram fazendo essas ações? Isso. Aí, inicialmente a gente começou a fazer aqui no Rio de Janeiro, isso em 2016 para 2017. E a gente pensou que vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, quando a gente foi ver, a gente mapeou. Eu cartografei essas ações. Nossa, e descobrimos que foram mais de 300 ações no Rio e uma em São Paulo. Isso foi no primeiro ano. Depois a gente continuou essa campanha, e essa campanha foi se nacionalizando e se internacionalizando. A gente começou a ter ações no Brasil inteiro da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo e também fora do Brasil, em Portugal, na Inglaterra, na África do Sul. E a gente, caramba, por que o pessoal acha importante? Porque o racismo ele é sistêmico. Ele estrutura o capitalismo. O Malcolm X dizia, não há capitalismo sem racismo. E a gente precisa exatamente construir esses enfrentamentos. E vocês passaram assim por vários ambientes. Sim. Algum desse ambiente tentou silenciar vocês? Muitos. Conta pra gente um aí que você acha que assim, impactou vocês nessa trajetória aí. Eu acho, por exemplo, assim, eu lembro de uma história, particularmente, que aconteceu pessoalmente comigo, de uma ação que eu organizei na época com mães que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado na universidade onde eu trabalhava na época em São Gonçalo. E essa ação, a gente queria muito trazer a voz dessas mulheres negras, majoritariamente, que estavam passando por um sofrimento brutal da perda do filho, do assassinato do filho. E a gente levou isso para o debate na universidade e a gente convidou muitas escolas. Convidamos muitas escolas para estar participando. E a gente ficou surpreso, na verdade, eu recebi uma carta das crianças dessas escolas,
E eu achei uma carta para mim, porque na verdade eles viram uma situação que estava acontecendo lá, eles ficaram horrorizados com essa situação e a professora falou assim, escreve a carta para o professor Denilson, tá? E aí eram duas situações, tá? Uma situação que era um seminário que a gente estava organizando chamado Primeiro Seminário sobre o Enfrentamento ao Genocídio da Juventude Preta. Esse era o título do seminário, tá? E as crianças estavam vendo pessoas falando assim, não vem pra cá não, pra faculdade, porque tem muito preto aqui. Ué? Numa universidade de ação afirmativa. Totalmente contraditório. Exatamente. E as crianças viram isso e falaram assim, nossa, que isso? Como é que isso tá? Pessoas estão falando isso dentro da universidade. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, porque a gente tinha, uma das mães teve seu filho assassinado e o filho tinha cometido um ato infracional. E ela falava, meu filho cometeu um ato infracional, isso não significa que o Estado vai matar o meu filho, porque não tem pena de morte no Brasil. E as crianças ouviram o seguinte, bandido bom é bandido morto. Elas ficaram horrorizadas e escreveram essa carta para mim. E aí eu percebi o quanto, nesse contexto, um espaço universitário ainda reproduzia lógicas violentas do racismo. Então, a necessidade, primeira coisa, de desconstrução, de destruição dessas estruturas raciais dentro do ambiente universitário. Tá? A necessidade de problematização não só do currículo universitário, mas do currículo escolar. E aí problematizar é criar disciplinas, é que o debate racial seja transversalizado em várias disciplinas. E a gente percebeu o quanto... e aí eu parto dessa premissa, até do livro que a gente escreveu, o quanto o racismo adoece e mata pessoas. Muitas. E aí, a partir disso, e a gente foi vendo isso na prática mesmo, porque quando a gente começou essa pesquisa sobre violência policial contra a população negra, especialmente em operações policiais em áreas de favela, a gente descobriu muitos casos de mães que tiveram seus filhos assassinados e vendo que o caso não andava judicialmente, passavam a adoecer, passavam a, às vezes, sofrer outras doenças em decorrência do assassinato e morriam. Isso lembrava muito que no contexto da escravidão, que era o chamado banzo, pessoas que às vezes passavam por uma tristeza absurda e acabavam morrendo, às vezes até praticavam o suicídio. Então, nós somos um país de uma sociedade que foi estruturada pelo escravismo. Um país de mais de 300 anos de escravidão, um país que foi o que mais recebeu o fluxo de pessoas escravizadas, sequestradas de África, trazidas violentamente para cá e levadas ao trabalho forçado. E mesmo após o fim da escravidão, nós fomos verificando novos racismos sendo inventados. Com as ideias da eugenia, com as formas de como o Estado gera o território, principalmente para as áreas de favela. Então foi um pouco desse caminho que a gente percebeu e o quanto a educação se constituía como um elemento importante de enfrentamento à questão racial brasileira. E você, assim, por ser professor da universidade pública, ser um homem preto, eu acredito que você já tenha passado, com certeza, por algum preconceito dentro de alguma instituição. E aí eu queria saber se alguém tentou te silenciar fazendo um desses projetos, alguém tentou te apagar dentro do sistema da educação, falando sobre isso. Eu acho que... Por isso que eu fiz aquela diferença sobre racismo, preconceito e discriminação, porque o que eu quero dizer com isso? Porque o racismo, ele vai criando dificuldades, obstáculos na vida da população negra. Então, por exemplo, quando eu fui estudar no meu mestrado, no meu doutorado, eu tinha poucas referências, poucas pessoas estudavam esse tema. E aí era uma enorme dificuldade para a gente conseguir analisar o tema, e muitas das vezes a gente tinha que ficar a todo momento justificando que aquele tema era um tema importante, tá? E isso gerava muitos tensionamentos, tá? Por quê? Porque as pessoas falam assim, não, essa questão racismo não é uma coisa brasileira, o Brasil é um país em que a gente vive uma sociedade que negros e brancos convivem harmoniosamente, e isso não é o problema.
Tá? E eu já cheguei a ouvir uma vez, eu estava falando sobre o racismo brasileiro numa mesa, um debate, num congresso, e a pessoa chegou, não, a raça é humana! Jura? No meio. E eu falei assim, assim, a raça é humana, tá? A raça é humana, mas isso não se... Ao longo da história, tá? Isso, mesmo a raça, temos a única raça, foi sendo produzido diferenças que foram sendo transformadas em desigualdades. Foi se produzindo uma hierarquia do humano em que determinados grupos foram racializados e nem tratados como humanos. Entendeu? E aí a gente percebe o quanto esses obstáculos, o quanto essas violências vão não só impedindo, vão dificultando às vezes a permanência dos estudantes negros dentro da universidade, vão às vezes criando impossibilidade de pesquisa sobre esse tema. Então a gente começou a perceber e fazer, a gente precisa nos juntar, pesquisadores, militantes que estão tentando construir esse enfrentamento e tentar produzir um pouco sobre isso. E foi um pouco disso que a gente foi na escrita desse livro que a gente publicou agora nesse ano. Então, vamos falar sobre essa obra. Gente, Denilson está com uma obra chamada Geografias Negras, do Genocídio ao Negro Brasileiro. E eu queria saber o que te motivou a escrever. Primeiro, assim, esse livro tem em torno de 15 anos de pesquisa, tá? E a gente começou e eu falo nós porque é uma pesquisa, por mais que a escrita é minha, mas é uma pesquisa coletiva do meu grupo de pesquisa, que eu tenho já há mais de 10 anos, e a pesquisa começou antes mesmo do grupo de pesquisa, principalmente do crescimento violento do assassinato de pessoas negras em operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente eu comecei a pensar o Rio de Janeiro, e quando a gente começou a buscar dados, porque esses dados começaram a ser racializados, especialmente por instituições como o IPEA, o Mapa da Violência, a gente percebeu que eram dados alarmantes. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quase que 90% das pessoas que são assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro são negras. Alguns estados, especialmente no Nordeste, chega a 100% em alguns casos. Tá? E a gente começava a perceber o quanto isso expressava uma ideia que o movimento negro brasileiro, especialmente o Abdias do Nascimento, dizia, o quanto o Estado promovia o genocídio da população negra. E aí a gente buscou fazer, a gente precisa entender isso a partir da geografia, porque eu sou geógrafo, e falei, como é que a geografia nos ajuda a entender isso? E eu comecei a ver isso, especialmente a partir das ações dessas mulheres negras, mães que tiveram seus filhos assassinados. E essa geografia negra, a primeira coisa que me despertou foi quando a gente estava na campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, fazendo uma ação, e nessa ação que a gente estava fazendo, um evento, na verdade, na Casa das Pretas, com a Marielle Franco, e ela, após ela sair desse evento que nós organizamos, ela foi assassinada. E se difundiu muito na militância aqui no Rio de Janeiro, tá? E também fora do Rio de Janeiro e até para fora do Brasil, uma placa de rua com o nome Marielle Franco. Tá? Lembra que eu falei para você? O que é nome de rua? Que na geografia a gente chama de toponímia. Então, ou seja, os nomes de ruas passaram a ser utilizados como instrumento de afirmação de memória, justiça e reparação. E aí, essas mães começaram a trazer também o seguinte, lutar por memória e justiça e reparação. E muitas delas, elas criavam bandeiras com o rosto dos filhos, e criavam também essas placas de rua, às vezes em atos públicos, com o nome do filho. Para exatamente numa sociedade racista como a nossa, que buscava criminalizar esses jovens. E mesmo se fosse algum criminoso, o Estado não tem o direito de matá-los. Não tem. E aí, o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber o quanto essas mulheres também começavam, articulando-se com organizações de direitos humanos, com o movimento negro, criar ações, às vezes em escala internacional, para pressionar que o governo brasileiro respeitasse protocolos internacionais de direitos humanos.
Então a gente começava a ver, opa, essas mulheres estão problematizando, por exemplo, a história brasileira a partir dos nomes dos lugares. Essas mulheres estão se organizando e criando ações, porque às vezes pressionavam, por exemplo, o governo local, a prefeitura. A prefeitura não fazia nada, o governo do estado não fazia nada, o governo federal não fazia nada, então vamos para fora do Brasil para pressionar o Brasil a partir dos protocolos de direitos humanos. Essas mulheres começavam a criar eventos para chamando não só a sociedade brasileira, mas também questionando, tá? Que Estado é esse? Tá? Que Estado é esse que nos mata? E aí começamos a falar o seguinte, o genocídio negro ele não começa na operação policial. O genocídio negro começa nos hospitais públicos com baixíssima infraestrutura. O genocídio negro começa com baixíssima infraestrutura de saneamento básico, especialmente para a população negra. O genocídio começa com desigualdade salarial para a população negra e branca, especialmente masculina e feminina. O genocídio ele começa com, particularmente, o empobrecimento das mulheres negras. Então, a gente começou a querer entender isso, e não só querer entender, construir instrumentos também para criar militância, tanto dentro da universidade, tá? Mas também, principalmente, dentro do movimento social. Você já foi em alguma escola para falar um pouco sobre o seu livro? Sim, já. E como é que foi a receptiva? O livro saiu agora, né? O livro saiu agora em 2025, tá? Na verdade, saiu há 3 semanas, tá? Mas a ideia dele, eu já estou falando já há alguns anos, tá? E a gente tem feito não só atividades em escolas, tá? Mas também algumas atividades aqui no Rio de Janeiro, numa região conhecida como Pequena África. Tá? Então a gente tem feito oficinas tanto com ONGs, mas principalmente também com estudantes de escola pública, tá? Para lembrar que esse genocídio negro já começa com o sequestro de pessoas e escravização e trazido para o trabalho forçado. Tá? Estima-se, segundo os estudiosos, que de 13, alguns vão falar até 20 milhões foram escravizados. E desses 13, tá, foram trazidos para a América, o Brasil foi o que mais recebeu pessoas escravizadas. Então a gente começa a verificar que o genocídio negro já começa aí. Tá? Estima-se que 20% morreram no tráfico entre a África e a América. O circuito fala sobre isso, né? O circuito Pequena África, super importante. E aí a gente tem feito trabalhos de campo com as crianças, temos também indo em algumas escolas falar um pouco também sobre o enfrentamento ao racismo. A gente tinha um laboratório numa escola, a gente tinha um laboratório sobre raça, gênero e sexualidade, numa escola chamada Melquiades Picanço, aqui em São Gonçalo, junto com alguns professores da Faculdade de Formação de Professores, como o professor Mário Pires Simão, o professor João Badê, em que a gente discutia o racismo na escola. Então, é um pouco dessas atividades que a gente está fazendo e falando um pouco desse livro que a gente publicou agora. E me diz como é da onde que vem essa força para você continuar falando sobre isso, porque muitos lugares querem nos silenciar, né? E aí eu quero saber da onde vem essa força para você continuar ensinando, continuar pautando sobre esses assuntos que são super importantes. É importante lembrar que quando a gente começa a falar sobre racismo, a gente fala de uma coisa muito incômoda na nossa sociedade. E não só uma coisa incômoda, uma coisa marcada por tabus que muitas das vezes ninguém quis discutir. E especialmente no ambiente educacional. E se eu disse para você que o racismo, a partir das nossas pesquisas, temos visto que o racismo adoece, mata, o que a gente tem visto, tá? O quanto o racismo tem violentado pessoas. O racismo tem machucado pessoas e pessoas morrendo. Então, a gente parte da ideia de que a gente precisa enfrentar isso. Isso não é coisa só minha. Acho que tem uma coisa que um brado que as mulheres, as mães falam em muitas ações quando estão na rua, falam assim: nossos passos vêm de longe, tá? E nossos mortos têm voz. Então, eu busco estar contribuindo com essa luta que o movimento negro tem feito há séculos. Você consegue sentir o impacto dos jovens quando você fala desse assunto? Sim. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é o impacto, por exemplo, eu comecei essa pesquisa, por exemplo, de hip hop, que falamos sobre a questão racial, no início dos anos 2000. Então era
pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. Isso existe, quase ninguém discutia isso. Hoje, a gente já começa a ver que isso virou debate da esfera pública, tá? Falar sobre racismo, hoje você liga a TV, às vezes você vê toda hora a pessoa falando sobre racismo. Acho que é uma forma muito problemática às vezes. Muito. Tá? Muito problemática, especialmente por aqueles atores que historicamente foram reproduzindo imagens estigmatizadas sobre o negro. E aí você vê muito uma estratégia de marketing. Sim. Estratégia de marketing para evitar que sejam criminalizados, evitar que sofram boicote. Então a gente, por exemplo, começa a ver isso muito hoje, tá? Coisa que não existia no passado. Boicote. Você começa a verificar grupos coletivos se constituindo. Esse próprio podcast, esse podcast, por exemplo, não existiria há 20 anos atrás. Tá? Hoje você vê o quanto essa ideia se difunde intensamente. Tá? E essa ideia coloca a necessidade do quê? De múltiplas formas e escalas de enfrentamento do racismo na nossa sociedade. Exatamente, exatamente. Mostra seu livro pra gente. Aqui, tá? Olha, gente, que livro maravilhoso. Pode mostrar pra você. Aqui, ó, tá? O livro nós publicamos esse ano, tá? Chama-se Geografias Negras do Genocídio Negro Brasileiro, o enfrentamento à antinegritude, tá? Para quem quiser acessar, tá no site da editora Consequência, tá? A editora Consequência que publicou esse material aqui, tá? E espero que vocês possam aí tá auxiliando não só na compra do livro, não, mas principalmente no enfrentamento ao racismo. Exatamente. Porque eu acho que essa que é a ideia desse livro, tá? Isso aí. Como a gente pensar esse enfrentamento, especialmente no mundo acadêmico e na escola. Sim. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria te agradecer por topar participar do nosso Corda Preta. Gostaria também de te dar uma lembrança. Opa. É um certificado. Ah, obrigado. E uma lembrancinha. Se quiser, pode abrir para mostrar pro pessoal. Aqui, deixa eu abrir para o pessoal ver. Aqui o certificado. Olha aqui, gente. Que legal, olha. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui a lembrancinha. Olha. Até eu quero uma. Opa, olha que lindo. Tem uma dedicatória aí só para você. Muito obrigado, gente. Olha que bonito. E é isso. Tá. Eu Posso dizer uma coisa? Pode, fica à vontade. Se você achou que alguma coisa que eu falei foi importante para você, tá? Eu acho que difunda isso, tá? Acho que a luta antirracista, o papel é de todos nós. Não é, lutar contra o racismo não é a coisa dos negros. A luta contra o racismo é a luta de toda a nossa sociedade. Assim quanto a luta contra o machismo é de toda a sociedade. A luta contra a homofobia é de toda a sociedade. A luta contra qualquer forma de discriminação é o papel de toda a sociedade. É isso. Com essa fala do Denilson, quero dizer que sua fala é flecha, é chão. Obrigada por você compartilhar a história com a gente, tá bom? E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Essa foi mais uma história preta, contada com orgulho. Porque ser preta é potente? Aqui a gente não apaga, a gente acende. Esse é o Qual é da Preta. Voz preta para inspirar, transformar e permanecer. Até a próxima. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe com geral e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Qual é da Preta, onde nossas histórias têm voz, vez e brilho. Até já!